Salve, salve pessoal! Hoje a gente está aqui para falar do VSLH11, um fundo que infelizmente também está sofrendo com inadimplências. O fundo caiu demais e hoje a gente tem mais um relatório gerencial do fundo. Vamos fazer vários comentários. Lembrando sempre, se esse conteúdo te ajudar, ajuda a gente também, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações, assim você não perde nenhum conteúdo que a gente postar por aqui. Pessoal, o VSLH inicialmente ele era um fundo base 10, né? Tanto é que o valor patrimonial dele aqui, ó, R$10,30. Vamos puxar a cotação dele aqui também, ó, VSLH11, para vocês verem. Hoje o fundo está na casa aí dos R$3,20 desde o IPO, né? A gente tem aqui então a informação que ele começou aí na casa dos R$12, ele só vem caindo praticamente, até hoje uma queda aí de 74% mais ou menos. Então, infelizmente, quem investiu no VSLH, né, apesar de ter tido aqui período, né, que ele ficou praticamente estabilizado, ficou caindo, mas caindo devagar, né, mas não viu muito resultado em relação à cotação do fundo. Claro que em relação aos proventos, o fundo paga aí, né, seus proventos regularmente. De qualquer forma, o fundo então vem caindo, o PVP de 0,31, inicialmente ele era para ser aí na casa dos R$10, ele tem um patrimônio relativamente pequeno, tá, 307 milhões para um fundo imobiliário é pequeno, então isso aumenta mais o risco do fundo, mas de qualquer forma ele é um fundo importante, ele é um fundo aí que tem uma quantidade de cotistas de mais ou menos 90 mil, então é um fundo sim importante, relevante para a gente. Pessoal, o fundo divulgou seu relatório, divulgou também o pagamento de proventos aí já desse mês de outubro, que vai ocorrer no dia 16 e vai ser no valor aí de 3 centavos por cota. Esse valor de 3 centavos ele corresponde a 0,93% da cotação atual, tá? Cotação atual. Lembrando sempre que a cotação despencou bastante. O fundo pagava aí na casa dos seus 10, 11 centavos, como a gente pode ver anteriormente. Então o que aconteceu? O provento caiu, cotação caiu também, né? Acompanhou. E o risco do fundo ele aumentou, então é normal. Bom, a gente pode ver aqui então, dia 6 foi divulgado o relatório. Vamos aqui para ver o que tem de interessante. Pessoal, o relatório é do mês de agosto, tá? A gente está em outubro, mas o fundo está divulgando do mês de agosto. É assim mesmo, não se preocupe. Como eu falei para vocês, é um fundo relevante com 90 mil cotistas, vai pagar então aí os seus 3 centavos, cota patrimonial aí na casa dos R$10,30 e cota no mercado atualmente R$3,20 mais ou menos. A estratégia do fundo é investir primordialmente em papéis com lastro em CRIs, buscando sempre a simetria entre risco e retorno. Claro, né, que o fundo, eu diria que o VSLH, assim como outros também, como o TORD, como o HCTR, como o DEVA, né, são fundos mais arriscados, são fundos mais para high yield do que para high grade, tá? Principalmente high yield, né, HCTR aí. Então, assim, eles falam aqui que eles buscam, claro, né, uma simetria entre risco e retorno, mas eu acho que esses fundos aqui buscam mais risco para poder tentar ter mais retorno, tá? Então são fundos arriscados sim. Comentário do gestor. O VSLH distribuiu 3 centavos. A gente já viu, vamos pular. Em agosto não houve negociação de ativos. Beleza. A receita apurada em regime de caixa dos CRIs no mês é explicada pelo não recebimento de juros das operações inadimplentes. Então é o que eu falei para vocês. Esse aqui, o VSLH, também é um dos fundos aí que estão passando por problemas de inadimplência. Então a gente está vendo aqui, ó, CRI, GPK1, GPK2, Resort do Lago, Parque Brasil, Parques, Gran Viver e EDA, né? E concessão de carência de pagamento das operações CRI, Circuito de Compras, One Holding e Loteamento Goiás. Dessa forma, do patrimônio líquido total do fundo, 7,3% apenas são operações com pagamentos em dia. Então a gente pode ver que o fundo ele está recebendo muito pouco do que ele deveria. 15,1% representam operações com pagamentos em prazo de carência. 9,2% estão inadimplentes em processo de execução de garantia. E 49,3%, quase metade, estão inadimplentes, aguardando renegociação das partes. Então, galera, realmente, né, o fundo está com a sua metade aí, com um problemão, né, que o fundo tem que tentar resolver essa questão. É claro, né, a gente sabe que
Né, isso aconteceu, a gente tem que entender o momento do fundo, o fundo vai continuar provavelmente pagando esses 3 centavos até que isso seja resolvido. Isso é uma coisa óbvia, né? Não tem como a gente discutir em cima disso. Agora, o que a gente tem que fazer é acompanhar os próximos relatórios para ver como que vai, né? Quanto tempo a gente acha que vai levar para ter essa solução. Monitoramento de ativos. As operações inadimplentes estão em fase de negociação com a securitizadora, os credores e a contraparte, para determinar suas reestruturações ou opção pela definição pelo vencimento antecipado e execução das garantias, e serão informadas assim que concluídas. No mês, foi realizada a AGT do CRI Melchoreto, no qual, dentre os principais pontos, foi deliberado pela remoção de 2 empreendimentos da operação, para que a incorporadora os financie por outra operação estruturada. O IVER das parcelas, amortização de setembro a dezembro de 2023. Como contrapartida, aumento de 100 pontos base na taxa de remuneração, em operação a ser estruturada para refinanciamento dos projetos remanescentes do atual CRI em carteira. Beleza. Demonstração de resultado do fundo. A gente pode ver que tem regime de caixa e regime contábil, tá? Olhando aqui o regime contábil, pessoal, a gente pode ver, né, que o fundo ele deveria, né, gerar então um resultado aí de CRIs na casa dos seus 2 milhões, tá? Só que o problema é o seguinte, o fundo, como ele está sofrendo com essas inadimplências e o dinheiro não está vindo para ele, ele não está recebendo, o fundo está tendo que queimar caixa, tá? Olha só, variação reserva de lucro caixa negativa. Nesse mês de agosto foi de 207 mil. Ou seja, o fundo está queimando caixa e faz tempo, né? Faz tempo que ele está queimando caixa, tá? É normal em alguns momentos, alguns fundos costumam queimar a caixa mesmo, tá? Primeiro eles acumulam, depois queimam, ficam indo assim a vida toda. Mas quando o fundo ele está só queimando, né, uma hora essa mina seca. E por que ele consegue fazer isso? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele está com uma alocação atualmente de 6,1% em caixa, tá? Em caixa, ou seja, ele ainda tem uma gordurinha ali para ele poder queimar. Só que hora que isso aí acabar, se ele não conseguir recuperar essas inadimplências, o fundo vai cair mais ainda, ele não vai ter mais condição de pagar, né, porque ele não está gerando um resultado suficiente. Como a gente viu, cerca aí de 7%, 7,3% estão em dia, o restante não está em dia, né? Então é isso que você tem que entender, tá? É claro que isso é um momento, né? Daqui 1, 2, 3 meses as coisas podem mudar, mas a gente não sabe o quanto tempo isso vai levar para ser resolvido, tá? Rentabilidade do fundo. Olha só, vamos ver aqui. A gente pode ver então que em proventos o fundo pagou aí nos últimos 12 meses 74 centavos, dividend yield de 7%, né? Benchmark aí 7,05%. Pessoal, a rentabilidade dele nem vou ficar comentando muito porque assim, o fundo caiu muito, né? Apesar de ter mantido aí um pouquinho dos seus proventos, agora caiu para 3 centavos, deve continuar em 3 centavos. Então assim, eu acho que não é o momento de falar de rentabilidade, né? O fundo tá complicado, nem se preocupa com isso, tá? A questão agora é se o fundo vai se recuperar ou não e quanto tempo isso provavelmente vai levar, né? Porque a gente não sabe de fato quanto vai levar, tá? Aqui na carteira, então, o fundo tem 81% de CRIs, 10,2% em fundos imobiliários e 6,1%, como eu falei para vocês, em caixa. Setor arriscado, né? Hotelaria, 65%, 13% residencial, 11% comércio e 1,8% lazer. Concentração geográfica, né? A gente pode ver que o fundo tem até uma certa diversificação, mas a maioria é concentrado aqui nessa região central do nosso país, tá? A questão da diversificação por localidade, né, concentração geográfica, eu não me preocuparia tanto porque é a questão estratégica, né, do fundo. O fundo, por trabalhar com esses setores aqui, talvez esses setores sejam mais interessantes nesses locais, tá? Então não é uma questão, o fundo tinha que ter mais estados. Não, acho que não é por aí também, tá? Então essa questão não me preocupa tanto. Bom, por contraparte, a gente pode ver aqui, ó, GPK que está dando problema, circuito de compras, vão, né? Então, assim, várias contrapartes aqui que estão com problemas, tá? Indexador, eu até trouxe aqui para vocês, pessoal,
IPCA e IGPM, né? A gente pode ver que o IPCA teve aí no mês de junho uma variação negativa. O IGPM também tiveram alguns meses aí com variação negativa, isso acaba impactando no caixa do fundo, né, no recebimento aí. Então, além desses problemas de inadimplências, o fundo ainda teve essas variações negativas, que são normais, né, que são normais, movimentos normais aí do nosso mercado, tá? Mas é só para que você entenda que além desses problemas, a gente teve variação negativa nesses dois indexadores. Por segmento, bom, como eu falei para vocês, multipropriedade é um segmento arriscado, corporativo também, enfim, loteamento, shopping, tá? Então, assim, o fundo ele está passando por esses problemas porque ele buscou um risco muito alto, né? Aliás, porque ele buscou um retorno muito alto e acabou assumindo um risco muito alto, né? Isso é normal, é consequência. Claro, se tudo tivesse dado certo, provavelmente o fundo estaria pagando muito, tá? Então é isso que acontece. Quando você busca um retorno muito alto, você tem que assumir um risco muito alto e pode dar errado, né? Foi o que aconteceu. No momento estamos tendo inadimplências. Aqui no portfólio do fundo a gente pode ver, olha só, né, a maioria está vermelhinho aqui, ó, afinal 50% do fundo está com problemas. Então assim, pessoal, né, e aliás, é um percentual relevante, tá? Olha só esse aqui, para vocês verem. Resort do Lago Parque, 11,83% do patrimônio do fundo, né? One Holding, 8,82%, GPK2, 7,36%, GPK, 7%, enfim. Então, assim, são parcelas relevantes do patrimônio do fundo, tá? Então, infelizmente, é isso que está acontecendo. Galera, né, demais aqui informações, a gente não tem muita coisa para comentar, né? O que eu acho do VSLH? Opinião geral minha, lembrando que não é uma recomendação para vocês. É um fundo interessante que acabou assumindo um risco muito alto, que acabou, né, infelizmente, tendo esses problemas. O fundo ele tem um patrimônio relativamente pequeno ainda, de 300 milhões. Então, isso aumenta mais o risco do fundo, né? Proporciona aí para que o fundo não consiga se recuperar tão fácil, já que ele tem um patrimônio pequeno, e aí ele não consegue ter muito aonde mexer, tá? Essa é a minha opinião, claro, né? E assim, eu acho que o fundo vai continuar pelo menos até o final do ano aí, talvez até no próximo ano aí, até a metade do próximo ano, ele vai continuar desse jeito, né? Não é fácil a resolução disso, tá? Claro, né, que agora, se você comprar agora no preço aí de mais ou menos R$3 e o fundo continuar pagando seus 3 centavos, você vai ter um dividend yield de quase 1%, tá? Então, para você que vai entrar agora, se o fundo continuar desse jeito, vai continuar ok, né? Agora, você que já investiu no fundo, quero saber a sua opinião também, claro, deixa aqui para mim nos comentários, né? Mas eu acho que assim, o fundo ainda vai continuar por pelo menos uns 8 meses aí nesse patamar, beleza? Então vou ficando por aqui, um abraço e até mais.